Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e bem-vindo também à segunda aula de nosso curso de homilética básica. Nessa oportunidade, daremos sequência a esse curso que estamos apresentando e às aulas que estamos trazendo a você para que você possa melhor aprender a ler, estudar e principalmente desenvolver a sua habilidade de elaborar e apresentar sermões que possa abençoar a você, em primeiro lugar, e também a sua igreja. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento pelas muitas pessoas que estão acessando este curso e de forma especial estão nos dando um bom feedback daquilo que estão aqui aprendendo. E eu espero que se você ainda não teve acesso à primeira aula, corra ao nosso canal, assista a primeira aula e dê sequência também assistindo e, sobretudo, aprendendo o conteúdo desta segunda aula, para que você, de forma especial, seja ricamente abençoado por este conteúdo e possa também abençoar outras pessoas. Nesta oportunidade, a segunda aula apresentará basicamente três tópicos distintos: a função do sermão, o que, quando e por que pregar e quais são os tipos de sermão. Esses serão os três tópicos principais dos quais nós vamos abordar nesta aula. E eu convido você desde já a irmos juntos desbravando, conhecendo e principalmente aprendendo um pouco mais sobre a arte da homilética. Falando sobre a função do sermão, eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos em especial. Veja bem, quando você vai a Romanos, capítulo de número 10, no verso de número 17, o apóstolo Paulo destaca a seguinte frase. Ele diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De forma bastante simples, Paulo está dizendo para mim o seguinte, que a função do sermão é desenvolver a fé daquele que ouve em Cristo Jesus. Contudo, a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Logo, há uma necessidade imperiosa de que eu e você possamos aprender a ler, estudar o texto bíblico e termos então a disposição de pregar a palavra, porque ao ouvi-la, as pessoas desenvolverão a fé na pessoa de Cristo Jesus. Logo, a função do sermão é dar àquele que ouve a oportunidade de desenvolver a fé na pessoa de Deus, uma vez que ele vai ter contato com a palavra do Senhor e esta palavra o instruirá principalmente sobre o próprio Deus e dará a essa pessoa condições de crer. Então lembre-se sempre disso. A função do sermão é desenvolver a fé naquele que ouve. Mais do que isso, o que eu devo pregar? Veja bem, quando fazemos esta pergunta, a própria Bíblia nos responde. Pois se você vai a 2 Coríntios, capítulo 4, no verso de número 5, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Então veja, quando eu me pergunto sobre o que pregar, não deve vir à minha mente as minhas preocupações pessoais, não deve vir a mim a minha ânsia de falar sobre mim, as minhas histórias, as minhas aventuras, os meus relatos. Isso tem um momento apropriado dentro do sermão, mas o sermão como um todo, ele deve apresentar a Jesus Cristo. Se o sermão em algum momento não exaltar o nome de Jesus, o que ele fez, está fazendo e ainda fará por mim, por você, o sermão se torna simplesmente uma palestra. E não é esse o objetivo. O objetivo da apresentação da palavra de Deus, como dissemos anteriormente, é levar o ouvinte a desenvolver a fé em Jesus Cristo, a fé em Deus. E para isso acontecer, Jesus tem que ser o foco da apresentação. Jesus tem que ser o foco da mensagem. Ele tem que preencher o conteúdo apresentado, a fim de que ao final dele a pessoa de fato tenha tido um encontro com Cristo Jesus. Então, quando eu me pergunto sobre o que pregar, lembre-se sempre disso. O foco da pregação, o foco do sermão sempre será aquele que nos ofereceu a oportunidade de salvação. Logo, Jesus Cristo. Agora, entenda um detalhe importante. Sempre que possível, conheça a igreja ou público a ser alcançado com a mensagem. Quando possível, entre em contato com os líderes e anciões locais da igreja. Por quê? Além de você saber e ter a consciência de que o sermão precisa estar pautado em Jesus Cristo,
Você também precisa saber quais são as necessidades do público que vai ouvir você, pois dentro do contexto bíblico, ainda assim tendo Jesus como base, você terá diversas mensagens que alcançarão pontos diferentes e objetivos diferentes de acordo com aquilo que o público a quem você vai atender esteja necessitando. Então veja, é sempre bom conhecer as pessoas às quais você irá pregar, para as quais você irá pregar. E se você não as conhece, converse com os líderes locais da congregação, pois eles saberão te passar quais são as necessidades pontuais que precisam ser atendidas por meio da palavra de Deus. Isso vai dar a você suporte, isso vai dar a você alicerce suficiente para que, com base na pessoa de Cristo, você consiga identificar no texto bíblico quais os textos e assuntos serão melhor abordados para atender a necessidade daquela congregação, ok? Indo adiante, procure ao máximo não ser sensacionalista ou alarmista ao apresentar a mensagem, trazendo para o público aquilo que tem sido manchete nos meios de comunicação. Note, o sermão, o púlpito, não é um lugar para que nós venhamos desferir ou fomentar notícias que estão sendo apresentadas na mídia ou manchetes sensacionalistas. Não é ali o local para isso. O púlpito é o local onde você irá apresentar a palavra de Deus, com base em Cristo Jesus e principalmente a fim de levar aqueles que ouvem a crer na pessoa de Jesus Cristo. Então, o púlpito não é um local para que você faça sensacionalismo. Não chame a atenção para si, nem tampouco para notícias ou manchetes que possam destoar a atenção do público, a atenção da igreja para a pessoa de Cristo. Mantenha-se sempre focado na pessoa e na palavra de Cristo Jesus, ok? Veja, já vimos então alguns pontos importantes, mas agora a pergunta é: quando que eu devo pregar? Quando eu devo apresentar a mensagem de Deus a fim de levar a igreja a desenvolver a fé em Cristo Jesus? Paulo vai dizer assim a Timóteo, no capítulo de número 4, no verso de número 1 e no verso de número 2. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Paulo nos deixa a seguinte instrução quanto ao quando pregar. Ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, retargas, repreendas, exorte com toda a longanimidade de doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo está deixando claro para mim e para você que sobre o quando pregar, isso deve ser constantemente. Isso deve ser sempre, em tempo e fora de tempo. Por isso que já na primeira aula nós dissemos sobre a importância de você ter um contato com a palavra de Deus regular, consistente e de qualidade, aonde você tenha sempre tempo de ler e estudar a Bíblia, pois assim você sempre estará pronto e preparado, pedindo a direção e a orientação do Espírito para, quando necessário, apresentar a palavra de Deus. Então veja, a mensagem da palavra de Deus, os sermãos, as pregações devem estar sempre prontas para serem apresentadas em ocasião oportuna, em tempo e fora de tempo, a fim de que pessoas sejam levadas a desenvolver a fé em Cristo e, principalmente, um relacionamento com Ele que os capacite a estarem prontos para a volta de Cristo Jesus. Esteja sempre pronto e preparado para apresentar a palavra do Senhor. Agora veja, por que eu devo pregar? Já vimos quando, agora eu preciso saber o porquê pregar. Quando vamos responder a esta pergunta, podemos nos valer, por exemplo, do texto de 2 Coríntios, capítulo 4, no verso de número 13, aonde o apóstolo Paulo mais uma vez apresentará a seguinte informação. Ele diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então veja, Paulo está deixando claro aqui qual deve ser o motivo por que eu devo pregar. Eu devo pregar porque a leitura e a apresentação da palavra leva o ouvinte a crer em Jesus. E eu devo pregar porque eu li
estudei e criei naquilo que está escrito. E porque eu creio, eu também falo, eu também apresento, eu também ensino, eu também prego. Percebe a dinâmica? Uma vez que eu ouvi a mensagem e criei em Cristo, agora crendo, eu também preciso proclamar essa mensagem. Eu também preciso falar, eu também preciso estar pronto para pregar. Isso é fundamental e é de necessidade minha e sua. Uma vez que eu creio, eu preciso me colocar à disposição de Cristo para também ser usado como um pregador da palavra de Deus. Muito bem, vamos então agora entender quais são os tipos de sermão que eu posso utilizar para apresentar a palavra de Deus. Deixa eu deixar algo claro aqui para você. Existem diversos tipos de sermão, ok? Mas nós vamos nos ater aqui a 4 modelos ou 4 tipos de sermão que mais normalmente são utilizados e que você certamente com maior facilidade terá condições não somente de entender, aprender a fazer e também apresentá-los, ok? Então vamos lá. Existem basicamente 4 tipos de sermão: o sermão temático, o sermão textual, o sermão expositivo e também a homilia. 4 sermãos ou 4 tipos básicos de sermãos. Vamos entender então como cada um desses tipos se apresenta. Em primeiro lugar, vamos analisar o sermão temático. O sermão temático é o sermão baseado em um tema bíblico, ou seja, você vai escolher um tema e apresentar este tema através deste modelo de sermão. Como que ele se apresenta? O sermão temático, ele se apresenta da seguinte forma: sempre iniciará com a escolha de um assunto, sendo o próximo passo a busca por textos necessários para desenvolver o estudo. Então veja, o sermão temático é aquele que o primeiro passo a ser tomado é escolher o tema e, na sequência, escolher na Bíblia os textos que vão embasar o tema escolhido. Então, logo, o primeiro passo é a escolha do tema a ser apresentado. Nesse sentido, o primeiro ponto, então, após ter sido escolhido o tema, você então anota todas as perguntas que deseja responder sobre o tema escolhido. E por último, com a ajuda de uma concordância bíblica, seleciona os melhores textos para a compreensão do assunto. Então perceba, o sermão temático você vai escolher o tema. Depois que você escolher o tema proposto, você vai elaborar perguntas que deseja responder. E com base nos textos que você vai encontrar na Bíblia, responderá às perguntas então apresentadas pelo tema. Este é um sermão temático, ok? Aqui eu trago a você um exemplo de um sermão temático, ok? Temos aqui o tema relacionado ao sábado, ok? Você terá então a introdução, a argumentação e a conclusão. Na argumentação desse sermão temático, você tem aqui então a instituição do sábado, a santidade do sábado e o propósito do sábado. Para cada um desses tópicos, desses 3 tópicos que você levantou, você então apresentará textos que vão ajudar a compreender o tema estudado. Então, note que a construção do sermão temático, você escolhe o tema, você então estrutura os tópicos que você deseja atender ou responder e busca no texto bíblico textos que respondam àquela afirmação. Note a maneira como está descrito o exemplo que eu estou te dando, que eu estou apresentando, e você percebe que cada texto da Bíblia responde a uma questão ou atende a um ponto que você deseja apresentar ou responder. Com isso, você estabelece o tema geral, você estabelece os tópicos ou as perguntas a serem respondidas e, com base nos textos bíblicos, você apresenta então a sua argumentação e resposta. Quando você está em busca de um conteúdo para apresentar um estudo bíblico ou um culto, um sermão evangelístico, o sermão temático será um bom modelo de sermão a ser apresentado. Aí você pode perguntar, pastor, mas há no texto bíblico exemplo de sermãos temáticos? Sim. Há um sermão temático, por exemplo, apresentado por Jesus, descrito em Lucas, capítulo 4, versos de 3 a 12. Neste texto, Jesus se utiliza de um tema específico e de textos específicos para então abordar a sua apresentação. Indo adiante,
Nós temos agora, então, o segundo tipo, o modelo de sermão, que é o sermão textual, ok? O sermão textual é baseado em um texto curto, de uma simples frase ou de 1 a 4 versos, ok? Enquanto o sermão temático, você vai escolher o tema e buscar dentro do texto bíblico diversos textos que embasam o tema que você escolheu. O sermão textual, por outro lado, ele é baseado num texto curto. Você vai escolher o texto e desenvolver o sermão em cima daquele texto que você então escolheu. Nesse sentido, veja bem, desta frase, verso ou versos, deverão sair tanto a ideia central, o tema, como as ideias primárias, as divisões, e as ideias secundárias, as subdivisões. Em outras palavras, de um mesmo texto curto que você escolheu, você vai desenvolver todo o seu sermão. Veja bem, aqui eu trago para você um exemplo de um sermão elaborado dentro das características de um sermão textual. Nós temos aqui o tema, como fixar o coração no céu, temos a introdução, a argumentação e a conclusão, e o texto escolhido aqui é Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Note, são poucos versos, e desta composição de verso, você então irá tirar o tema e o seu argumento, a maneira como você vai distribuir a sua argumentação. Neste exemplo, temos dois tópicos principais. Não devemos acumular tesouros na terra e devemos acumular tesouros no céu. Para embasar esses dois tópicos, essas duas afirmações que eu estou propondo, eu vou então buscar tanto dentro do texto de Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, como em outros textos, alguns poucos textos, textos que possam embasar a minha afirmação. Note que eu me baseio num texto curto para então desenvolver o meu tema e principalmente os tópicos abordados dentro deste sermão, ok? Alguma dúvida até aqui? Caso haja alguma dúvida, deixe o seu comentário para que nós possamos juntos desenvolver, aprender e principalmente aprimorar o nosso conhecimento, ok? Muito bem, há no texto bíblico algum sermão ou algum modelo, ou algum exemplo de sermão textual apresentado por Jesus? Certamente que sim. Quando você vai, por exemplo, a Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19, você vai ter um momento em que Jesus, se utilizando do texto de Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2, ele apresenta um texto resumido a fim de abordar o tema que ele deseja ali apresentar. Nesta ocasião, Jesus vai falar sobre ele ter sido ungido pelo Espírito a fim de proclamar a mensagem de Deus. Ok? Muito bem. Além disso, há também o sermão expositivo. Nós já falamos sobre o modelo temático, falamos também sobre o textual, agora falaremos sobre o modelo expositivo. Neste modelo, é aquele baseado em um texto bíblico, geralmente longo. É neste tipo de sermão aonde o pregador irá apresentar geralmente a composição de um capítulo, ou de um ou dois capítulos, ou uma perícope maior, aonde ele vai dentro dessa perícope ou dentro deste capítulo desenvolver toda a apresentação de seu sermão. Veja bem, este texto escolhido para o sermão expositivo pode consistir de poucos versos, de um ou dois capítulos ou até de um livro inteiro da Bíblia. Como assim, pastor? Um livro inteiro da Bíblia? Sim. Se você pegar, por exemplo, a carta de Paulo a Filemon, é um texto curto, bastante resumido, que pode ser utilizado de forma bastante facilitada na apresentação de um sermão, abordando todos os tópicos relacionados dentro da carta. Como a carta de Filemon, há outras cartas, epístolas e mesmo livros do Antigo Testamento que são bastante curtos e estes podem então ser elaborados ou utilizados para a elaboração de um sermão expositivo, onde dentro de um mesmo contexto você irá tirar o tema e toda a sua argumentação, ok? Veja bem, o sermão expositivo é melhor para alimentar os que já são crentes e ajudá-los a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Veja bem, trouxe aqui a você como base de exemplo, ok?
um modelo de sermão expositivo. Nesse sermão expositivo, que temos aqui como modelo, você terá então o tema do seguinte: o cristão deve estar ativo no serviço de Cristo. E dentro deste contexto, ou para abordar este tema, eu vou ter aqui o texto de Mateus capítulo 25, verso 14 a 30. Note que eu escolho aqui um texto ou uma perícope bastante grande para desenvolver todo o meu raciocínio dentro do tema escolhido. Então eu vou ter o contexto do texto, o objetivo, e na minha argumentação eu vou então discorrer sobre o texto escolhido. Note que eu vou distribuir o texto escolhido em 3 tópicos principais. Primeiro, os servos recebem talentos do Senhor. Segundo, os servos devem desenvolver os talentos do Senhor. E terceiro, os servos devem prestar contas ao Senhor quando ele retornar. Note que para cada um dos tópicos que eu subdividi o meu sermão, todos eles estarão abordando o texto que eu escolhi, desde o verso 14 até o verso de número 30. Ou seja, o meu sermão expositivo vai abordar todo o conteúdo que eu escolhi para discorrer, ok? É um sermão que eu tomo como base um único texto e desse texto eu vou tirar toda a estrutura e principalmente a argumentação do meu sermão. Tudo certo até aqui? Espero que você esteja conseguindo acompanhar e caso haja dúvidas, deixe o seu comentário para que nós possamos interagir e, sobretudo, avançar no nosso conhecimento e no estudo, ok? Há algum modelo de sermão expositivo feito por Jesus, descrito nos evangelhos? Se você vai, por exemplo, a Lucas, capítulo 15, verso de 1 até o capítulo 16, verso 16, você notará que ali Jesus utiliza todo aquele contexto, este recorte ou perícope, para desenvolver a abordagem que ele então está apresentando. Veja que todos esses modelos de sermões que nós apresentamos até aqui, cada um deles há exemplos utilizados por Jesus dentro dos evangelhos. E você, logicamente, com base neles, terá condições de melhor compreender como desenvolver e aplicar as técnicas para que você também possa apresentar sermãos utilizando os tipos aqui apresentados. Por último, eu queria abordar com você a homilia, ok? A homilia é baseada em um texto bíblico, mas não em um estudo aprofundado, nem requer uma estrutura específica. O que eu quero dizer com isso? Veja bem. A homilia consiste em explicações simples e populares das lições da Bíblia, permeadas de ilustrações e aplicações práticas. Ou seja, a homilia ela é muito utilizada, por exemplo, num momento de sermão onde você tem um tempo reduzido, numa meditação, no momento de um culto de oração. É um tipo de sermão que você vai se utilizar de um texto mais simples, curto, aonde você pode aplicar ou extrair desse texto lições práticas da Bíblia que ajudem as pessoas a praticar através de instruções, ilustrações e principalmente aplicações simples do texto, ok? Sendo assim, concluímos então a nossa segunda aula, aonde apresentamos a você os tipos de sermãos que você pode utilizar. Ao mesmo tempo, orientamos você sobre o que pregar, quando pregar e por que pregar a palavra de Deus. Isso certamente vai ajudar você a entender um pouco melhor esse universo relacionado à homilética básica. Isso certamente vai ajudar você na escolha de quando você deve pregar, por que e como, e principalmente qual o tipo melhor de sermão a ser apresentado ao público que vai ouvi-lo. Com as informações hoje aqui apresentadas, eu espero que você tenha hoje condições de melhor identificar qual o sermão a ser apresentado e em que ocasião, e ao mesmo tempo você possa, ao ouvir uma pregação, conseguir identificar qual é o tipo de sermão que está sendo apresentado. E com isso, ampliar o seu conhecimento e principalmente a prática da elaboração e da apresentação de sermãos.
Caso haja alguma dúvida dentro do conteúdo apresentado, deixe o seu comentário. Eu peço também que, se esse conteúdo tem sido útil para você, que você se inscreva no canal, deixe o seu like e, sobretudo, também compartilhe com outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a este conhecimento. Na próxima aula, falaremos basicamente sobre a estruturação de sermão e eu espero você para que juntos possamos continuar nesta caminhada de conhecimento. Deus abençoe você e, de forma especial, use-o como instrumento para a pregação do Evangelho. Nos encontramos na próxima aula.